Olá, eu me chamo Luiz Felipe e quero dizer que é um grande prazer ter você aqui no meu canal. Essa semana eu vou dar início a uma série de vídeos para te ensinar o básico sobre o Microsoft Word, aquele software de edição de textos. E isso vai te ajudar nos seus trabalhos de faculdade, nos seus trabalhos de escola e até no seu TCC. Então já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, deixa o seu like e vem aprender comigo. Bom, então vamos começar aqui abrindo o nosso Microsoft Word. A primeira parte, o primeiro passo para a gente abrir o Microsoft Word vai ser vir aqui no nosso menu iniciar e procurar o Microsoft Word. Normalmente eu costumo digitar aqui nessa barra Word. Vai abrir aqui, já vou abrir um documento em branco. Quando eu abro um documento em branco, ele surge mais ou menos assim na sua tela. Lembrando que eu estou usando a versão 365 do Office, tá? Qual que é o primeiro passo que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu quero que aquelas réguas que ficam aqui na lateral comecem a aparecer para mim. Às vezes a sua já está aparecendo, já está sendo exibida. Mas se não tiver, a maneira mais simples de fazer com que as réguas apareçam, você vem aqui nesse menu Exibir, Régua. Aí vai aparecer a régua superior e a régua lateral. Então vamos começar aqui, voltando para a página inicial. As coisas que são mais básicas para a formatação ABNT, o primeiro passo vai ser definir as margens do nosso documento. Por quê? As margens dizem de onde até onde que a impressão vai ser feita, onde que pode ser escrito nessa página. Então eu vou vir aqui nessa guia onde está escrito Layout, Margens. E dessas margens pré-definidas aqui, nenhuma delas é a margem padrão ABNT. Então eu vou vir aqui em margens personalizadas e colocar superior e esquerda 3, inferior e direita 2. Então, superior esquerda 3, inferior e direita 2. Esse é o padrão ABNT para as margens. Vamos dar OK. Você vê que as margens já mudaram. O segundo passo para começar o nosso estudo sobre o Word, eu vou vir aqui na página inicial para definir quais são os parâmetros que eu vou colocar de texto. Então, o primeiro parâmetro que eu vou mexer aqui vai ser na fonte do texto. A fonte oficial que a gente mais utiliza para a ABNT é a fonte Arial. A fonte Arial é a fonte mais utilizada na ABNT. Pode usar outra fonte? Claro, você pode usar tanto Arial, que é uma fonte sem serifa, quanto a Times New Roman. Correto? Então, eu já vou definir aqui. A minha letra padrão vai ser a Arial, tamanho 12. O tamanho da letra aqui, dependendo de qual parte do seu TCC que você estiver fazendo, vai mudar um pouco o tamanho da fonte. Mas, em geral, o Arial, tamanho 12. Aqui, nessa parte, agora a gente vai falar de espaçamento entre linhas. O espaçamento entre linhas é a distância que fica uma linha da outra. Por exemplo, eu vou escrever um texto aqui. Então nós podemos ver aqui que esse texto ele tem bastante linhas e eu tenho um espaço entre uma linha e outra do mesmo parágrafo e também um espaço entre parágrafos. Como que eu faço para deixar isso nos padrões da ABNT? O espaço entre linhas, eu vou selecionar o texto aqui para vocês verem a diferença. O espaçamento entre linhas, que a gente vem aqui nesse ícone espaçamento, e vai colocar ele no valor de 1,5, que ele vai aumentar um pouco em relação ao que era antes. E o que a gente precisa tirar? Esse espaçamento entre um parágrafo e outro aqui, que formam como se fossem blocos, né? Que os parágrafos são em blocos. O padrão ABNT diz que isso não existe. Então nós vemos aqui
nesse ícone escrito remover espaço depois do parágrafo. Você pode ver que todos os parágrafos agora ficaram todos juntinhos. Então, vamos começar aqui fazendo a capa de um trabalho de conclusão de curso. Como que eu faço a capa e a folha de rosto? O primeiro item que vai na capa de um trabalho de conclusão de curso sempre vai ser o nome da instituição de ensino. Esse nome da instituição de ensino, corriqueiramente, ele é feito em letra maiúscula. Se eu tiver dois nomes, eu posso colocar o nome secundário da instituição de ensino. E esses itens, eles são centralizados na folha. Então, o nome da instituição de ensino, o nome secundário. Eu dou alguns parágrafos, alguns enters, para eu colocar o nome completo do autor. Aqui você vai colocar o seu nome completo. O nome completo do autor seria o seu nome. Se o seu TCC for feito por mais de uma pessoa, você vai colocar nome do autor 2, nome do autor 3 e etc. Eu, como vou colocar aqui um autor só, vou deixar só o primeiro. E depois, mais ou menos no meio da página, quando eu olho assim a página em si, a parte central da página vai ser onde vem o título do trabalho. Esse título do trabalho, a gente vai colocar ele em letra negrito. Se você tiver uma indicação no seu trabalho para colocar em fonte 14, você pode colocar. Normalmente se usa a fonte 12 mesmo. Então eu vou colocar título do trabalho. E se eu tiver um subtítulo no trabalho, esse subtítulo não é em letra negrito, ela é em letra normal. Então eu tenho aqui, mais ou menos no meio da página. Depois do título do trabalho, eu vou lá para o final da página, dando Enter até quase virar a página. A última linha eu coloco o ano e a penúltima linha o nome da cidade. Então essa foi a maneira da gente fazer a capa do nosso TCC. Qual que é o próximo item que vem logo depois da capa pelas regras da BNT? O próximo item é a folha de rosto. A folha de rosto é algo que é muito importante para identificar o seu trabalho. Então, o primeiro item que vai na folha de rosto são os nomes dos autores. Nome do autor do trabalho. Logo no início da página, em letras maiúsculas. Quando eu coloco o nome do autor do trabalho em letras maiúsculas, se eu tiver um autor só, é só o seu nome completo. Se eu tiver mais de um autor, eu vou ter aqui autor 2, autor 3, e a gente vai colocando isso. O meu exemplo aqui, eu vou continuar com um autor só. E depois de ainda no primeiro terço da página, na folha de rosto, eu vou colocar o título do trabalho. Sempre quando eu coloco o título, eu vou colocar em letra negrito. E embaixo do título, eu vou colocar em letra normal o subtítulo do trabalho. Então essa parte de capa e folha de rosto está quase pronta. O que falta na folha de rosto? Falta a gente especificar qual que é a natureza desse trabalho. E para escrever a natureza do trabalho, eu vou tirar aqui do centralizado, vou voltar para o modo justificado, vou descer um pouco mais e vou simplesmente escrever do que se trata o trabalho. Aí não vai ser tudo em letra maiúscula, como vem sendo até agora. Trabalho de conclusão
de curso apresentado. E isso daqui eu vou colocar, mas nunca tá assim, né? Ele tá sempre aqui no meio da página, para o final da página. Como que as pessoas normalmente fazem? Elas acabam se enrolando todas nessa formatação. Eu sempre vou deixar ele justificado e eu venho aqui em Layout, nessa guia aqui onde está escrito Layout, e vou colocar recuo de 8 centímetros. Que vai vir aqui, ó, tá vendo que esse recuo ignorou toda essa primeira parte da minha folha para escrever só do meio até o final. Correto? Outro ponto que a gente tem que mexer aqui nesse pedaço de texto, né, vai ser o espaçamento. Esse espaçamento, ele é um espaçamento simples, então eu venho aqui no espaçamento e coloco ele 1.0. Normalmente, nessa descrição do trabalho, eu já coloco o nome do orientador. Então eu dou 2 espaços aqui, 2 Enter, para colocar o nome do orientador ou da orientadora. Aí eu dou um Enter. Tá vendo que ele continua com recuo? Se eu der um backspace, ele volta lá para o começo. Tá vendo que aqui a gente passou da fase já de ter recuo. Eu vou voltar aqui para o meu espaçamento de 1,5. Vou dando Enter até mudar de página, porque a folha de rosto também tenho que colocar cidade e ano. Ano. E aqui, cidade. Vou colocar aqui também centralizado. Certo? Então aqui a gente colocou as 2 primeiras partes que vai no TCC. A nossa capa e folha de rosto. O que eu tenho que fazer para continuar para a próxima parte? A próxima parte é uma outra seção do TCC, que é onde começa o resumo, depois o sumário e etc. Essa outra parte, a partir de então, que a gente começa a contar as páginas. Então aqui, ó, eu vou vir no Layout, Quebras. Aí eu venho aqui, ó, na quebra de seção, para a próxima página. Então a próxima página é uma outra seção, que é diferente da seção anterior. Entendeu? Então eu vou desfazer e fazer novamente, só para você pegar como que faz. Você vem aqui na guia Layout, Quebras, Quebra de seção, próxima página. Então a próxima página é uma seção diferente. Como que eu sei disso? Quando eu coloco para ver o cabeçalho e o rodapé, eu vejo aqui, ó, que eu tenho a capa e a folha de rosto na seção 1, e daqui para frente eu tenho seção 2. E para que eu faça diferente na seção 1 e seção 2, eu tiro essa opção de vincular ao anterior. Então, a partir da seção 2, eu não tenho vínculo com a primeira seção. Então, na próxima videoaula, eu vou ensinar como fazer as próximas etapas desse documento. Como fazer um resumo, um sumário e dar início ao texto, começando e colocando, inclusive, a numeração de páginas. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se puder, deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho, se inscreva no canal e aguarde as próximas aulas. Eu sou o Luiz Felipe e vou ficando por aqui. Até a próxima!